Olá, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre constelação familiar. Antes de iniciarmos, vou pedir para você curtir o nosso vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que pode gostar do conteúdo, curta a nossa página, nos ajude a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Também estou no Instagram como Cris Consteladora, também o site é alziracristina.com.br e assim nós vamos compartilhando sobre este método que vem transformando vidas por diversos meios. Hoje ficamos de conversar sobre esse método que é fenomenológico. E por ser fenomenológico, vem criando aí diversas confusões entre as pessoas, tanto os espectadores de constelações e até mesmo no meio entre os consteladores. Por ser um método fenomenológico, não é um método que tem medição. E como não tem uma medição, também não podemos considerar um método cientificamente comprovado, até porque trata de um método novo. Muitos movimentos estão sendo feitos para que se comprove que a constelação é um método que transforma e que muda as vidas. Como trata de fenomenologia, eu quero começar conversando com você sobre os fenômenos que nós vivemos no nosso cotidiano. Sabe aquele momento que você pensa numa amiga? Ou num amigo, nossa, faz tempo que eu não converso com a Maria. E aí você vai pegar o seu celular, a Maria está te ligando. E aí você fala, nossa Maria, acabei de pensar em você. Ia te ligar agora. Que a gente fala que é coincidência, né? Então isto é um fenômeno. Quando você pensou na sua amiga, possivelmente essa amiga também já estava pensando ou passa a pensar quando você pensa. Então tem aí uma conexão dentro de um campo que a gente chama de, ou conhece como campo de informação. Vou dar outros exemplos. Quando eu comecei a trabalhar com as constelações, e assim que comecei eu já vi muito claro que as bases da constelação eram as teorias da psicologia, logo iniciei lá com um desejo de levar a constelação para a universidade. E estava aqui no meu consultório e dizendo aqui, mandando essa informação, quero levar a constelação para a universidade, quero levar a constelação para a universidade. Era o meu desejo. E eu tive 2 eventos que explicam bem essa conexão dentro deste campo de informação. Então, o primeiro deles foi, estava lá querendo levar a constelação para a universidade e aí abri o Google, peguei algumas universidades, contatos da região em que eu tinha o consultório, que era em São Paulo, e mandei alguns e-mails. Consegui uma reunião na Unip com a coordenadora de psicologia. Na reunião, ela me disse assim, olha, eu estou montando aqui o congresso de psicologia para a Semana do Psicólogo e estava faltando um profissional para fechar o ciclo de palestras. E aí recebi o seu e-mail. Então, o que acontece? Na medida que eu estou aqui mandando a minha informação, quero levar a constelação para a universidade, tem lá uma coordenadora precisando de um profissional diferente, um profissional com algo novo para levar para o ciclo de palestra na Semana do Psicólogo. Essas informações, elas se encontram. E aí acontece, então, o nosso encontro. Eu lembro de uma paciente que eu atendi em consultório e nós fomos fazer com ela um trabalho de coaching. E ela dizia, eu quero trabalhar como contadora em uma empresa. E esse relato eu trago porque ela até fez um depoimento que em um dos sites que eu já tive, mais antigos, eu tinha esse depoimento dela. Quero trabalhar numa empresa como contadora, mas ela não tinha experiência como contadora e achava que não ia conseguir. Eu acredito nos métodos que eu trabalho, então vamos lá, vamos escrever. Quero trabalhar como contadora. Ah, mas não sei se eu vou conseguir. Escreve aí. E aí ela foi definindo o que ela queria. Na medida que ela vai mandando esta informação, quero trabalhar como contadora, lá do outro lado tinha uma empresa que precisava de uma contadora no perfil dela, né? Que talvez não tivesse tanta experiência, que a empresa pudesse passar o serviço de acordo com os seus próprios critérios.
E assim ela foi trabalhar nessa empresa como contadora. Então são fenômenos que acontecem no nosso cotidiano. Muitas vezes você chega perto de uma pessoa e depois você fala, nossa, essa pessoa é tão leve, tão agradável. Você teve essa sensação, ela é leve, ela é agradável. Já tem outras pessoas que você chega perto e fala, nossa, essa pessoa é pesada. Ou, nossa, não fui com a cara dessa pessoa. É muito comum isso acontecer, não fui com a cara dessa pessoa. Essa pessoa passa uma energia ruim. Nós estamos falando agora de um poder intuitivo, né? Nós todos acessamos essas informações também por um canal chamado intuição. Sobre intuição, logo que me formei em psicologia, então, há muitos anos atrás, eu tinha um pé atrás com a intuição, porque eu achava que a intuição era sempre notícias sobre coisas ruins. E na verdade a intuição está a nosso favor. Então a intuição, por exemplo, sempre que eu sonhava com ondas grandes do mar, algo ruim acontecia e eu chorava, me levava a chorar. Até que um dia eu ainda era casada e nós chegamos em casa, tínhamos um cachorrinho, o Rick, e tinha lá uma ajudante em casa, e quando nós chegamos do trabalho à noite, ela falou, o Rick passou o dia inteiro deitado, ele não comeu, ele não levantou. E na hora que o meu ex-marido, né, o Wilson, olhou para o Rick, ele pegou o Rick no colo e saiu, pôs no carro e saiu correndo. Quando ele voltou, ele me contou que quando ele olhou para o Rick, de acordo com a notícia que a Nilza tinha dado, né, que ele não tinha levantado dali, ele viu o Rick morto. Aquilo foi uma intuição, né? E aí, como ele reagiu, imediatamente pegou o Rick e levou no veterinário, o Rick viveu até os 18 anos de vida. Bem velhinho, ele morreu agora em 2019. Se ele não tivesse seguido a intuição, ele teria, provavelmente o cachorrinho não teria amanhecido, né? Então, a partir desse evento, eu comecei a olhar para a intuição de um jeito diferente. Muitas vezes a intuição nos diz, olha, não vai por esse caminho, não vai agora, não vai nessa festa. Quantas vezes já aconteceu comigo e possivelmente com você, de ter um lugar para ir, um evento, e você não tem vontade, a sua intuição diz não vai, mas você vai por alguém e aí quando vai você se arrepende. Então estamos falando aqui de dois movimentos, né? Estamos falando de um campo de informação, que é uma conexão que as pessoas têm. Penso no amigo, o amigo me liga. Estamos falando aqui também da intuição, que é algo nosso. É uma capacidade nossa. Só que algumas pessoas desenvolvem mais essa intuição e outras desenvolvem menos. Mas nós todos temos aí um poder intuitivo. Então, juntando estas duas fontes, né, que é esse campo de informação e a intuição, e tem outros também, a sincronicidade, né, que é descrita aí por Jung, então isso que a gente chama de coincidências, e aí tem diversas pesquisas com animais, com plantas, que podem trazer aí mais informações sobre estes fenômenos. Eu gosto do Rupert Sheldrake, que é um biólogo, e o Sheldrake, ele estudou esses fenômenos por 30 anos. Então tem aqui o livro do Sheldrake, que é Uma Nova Ciência da Vida, e nesse livro ele vai descrevendo os estudos que ele fez para provar esse que ele chama de campo de informação. E é dentro deste campo de informação que a constelação funciona. Então lembra que no vídeo anterior eu falei que nós trabalhamos com representações. Então, uma pessoa vai representar a mãe de outra sem nem conhecer nem a história, nem a pessoa. E quando ela vai representar, ela começa a sentir sensações como se fosse a mãe daquela pessoa. Essas sensações, elas podem ser físicas. Ai, tô com uma dor na perna, ou dói muito a minha cabeça, né? São relatos comuns. Ou emocionais, né? Sinto raiva, sinto tristeza. E aí as pessoas vai trazendo aqui essas sensações e essas informações. O constelador, ele vai ouvindo essas sensações de quem está representando e a partir daí é que ele vai conduzindo a constelação, tá? Então, nós temos alguns movimentos, por exemplo, quando alguém olha para o chão, às vezes é olhando para uma dor de alguém que já morreu, uma dor de um relacionamento que morreu, né? Então vai olhando ali aquela dor. E aí a gente coloca lá
algo ou alguém para onde aquela pessoa olha, aquele representante olha. E vamos trazendo mais informações. A pessoa que representa, ela vai acessar esse campo de informação do sistema da pessoa que está sendo constelada. São fenômenos naturais. Tão natural quanto você entrar na casa de uma pessoa e falar: nossa, essa casa é leve, é gostosa, ou nossa, aqui é um ambiente pesado. É tão natural quanto, né? E é a partir daí que a gente vai trabalhando as constelações. Então, por exemplo, um representante do pai olha para o cliente, que é o constelado, e a gente pergunta: como você se sente olhando? Eu sinto que ele parece ser maior que eu. Então, o que ele está dizendo? Que o filho se sente maior que o pai. Essa é a sensação que aquele representante está tendo naquele momento. E aí, o que quer dizer? Lembra lá no vídeo anterior? Se você não assistiu, assista. Quando eu me sinto maior que meus pais? Quando eu julgo ou quando eu quero cuidar. E aí, nós trabalhamos com falas de solução. Então, vou pedir lá para o representante do pai: diga para o seu filho: eu sou o seu pai. Eu sou maior e você é menor. Como você se sente quando diz essas palavras? E aí o representante, ele diz: nossa, fiquei bem, fiquei melhor assim. E aí a gente pede às vezes para o representante lá do filho: e você, como é ouvir isso? Eu não gostei. Então a gente pede: diga lá para o seu pai: você é o meu pai. Eu esperei algo de você. Eu procurei você e não te encontrei. Então são algumas falas que nós vamos usando no decorrer da constelação. E aí o representante diz: nossa, faz muito sentido, nossa, foi isso mesmo, né? Por quê? Estamos falando de relações. Quantos de nós não procuramos o papai não estava, ou porque estava trabalhando, ou porque não estava mesmo, faleceu cedo, ou tinha lá algum vício e não esteve presente, ou trabalhou demais, não esteve presente. Então, quantos de nós procuramos o pai e a mãe e ele não estava? Então, as falas de solução, que depois vou fazer um vídeo falando só das falas de solução, vai trazer esses fatos. Nós trabalhamos na constelação com fatos, né? Então a fala de solução vai trazer fato. Olha, pai, eu te procurei e não te achei. E foi difícil para mim. E eu julguei você por isso. Sinto muito. Você é o meu pai, é fato. Eu sou pequeno, você é grande. Com essas falas do pai para o filho e do filho para o pai, pronto, colocou ordem nessa relação. Colocou ordem na relação, já começa a fluir a vida, que é o objetivo da constelação, colocar ordem no sistema familiar. E como isso vai acontecendo? Com essas sensações que os representantes têm. Quando nós trabalhamos individualmente, as sensações vêm do terapeuta e do cliente, né? Então, o terapeuta sente, o constelador sente a sensação e vai contando aqui para o cliente o que está sentindo, e o cliente também sente e vai contando para o constelador, e assim vai se construindo a constelação. Lembrando que tem dois objetivos: gerar informação, onde está o emaranhado, onde que o cliente está preso nesse sistema familiar, é na história dos pais, é na história da relação do pai e da mãe, é na história do pai com os pais dele, com os avós dele, é na história da mãe com os pais, avós, bisavós. Então a constelação, ela vai mostrar onde que está esse emaranhado. E a partir daí, com essas falas de solução e com essas sensações que nós vamos acessando, vamos colocando ordem no sistema. E quando o sistema está em ordem, a vida flui. Então é assim que acontece a técnica em si, com as representações. Que no vídeo anterior também eu falo um pouquinho, né, do lugar de cada um no sistema familiar. Qual o grande problema que a constelação enfrenta? As pessoas estão misturando constelação com crenças religiosas. E o próprio Bert Hellinger, neste livro aqui, tá? Ele é branco e vermelhinho, Constelações Familiares. Neste livro ele diz: a constelação não tem nada a ver com religião. A constelação é apenas um método de terapia. O que as pessoas estão fazendo? Misturando suas crenças religiosas com a constelação. Então eu fui assistir a constelação de uma colega há muitos anos, depois nem quis voltar mais porque não condizia ali com o que eu aprendi com o Bert. E ela atendia um rapaz de uns 20 e poucos anos, e na constelação ela olhou para o rapaz e falou: você é a reencarnação do seu avô.
Isso não é constelação. Isso foi a consteladora misturando a crença que é dela na constelação, mas não é constelação. Então a constelação não tem nada a ver. Quando nós sentimos sensações, então eu vou representar a sua mãe e eu vou sentir sensações, são sensações. Olha, eu senti uma pontadinha aqui na cabeça, né? E aí a cliente, ou a consteladora vai ver o que pode significar essa pontadinha na cabeça. Diga assim para sua filha, aí a gente vai usar as falas de solução e a pontada tende a desaparecer. Isso é a representação. E tem pessoas que misturam com incorporação. Incorporação, para quem não conhece, é utilizado na Umbanda. As pessoas que frequentam, né, os centros de Umbanda incorporam entidades e aí a entidade atende pessoas e traz lá informações da vida espiritual para a pessoa, né? Enfim, isso não é constelação, né? A constelação ela não tem incorporação, mas tem pessoas que está misturando incorporação e com constelação e não tem nada a ver. Qual é o agravante de misturar suas crenças religiosas com a constelação? Eu defendo que constelação é para todo mundo. E eu particularmente eu já estive em diversas religiões. Tenho relatos lá no meu Instagram, Cris Consteladora, e recentemente eu fiz lá um relato, foram 7 dias, cada dia eu trouxe lá um momento da minha vida em que eu estive à procura de um lugar que me trouxesse um Deus, né? Que me trouxesse Deus ou que me levasse até Deus. Então, desde pequenininha tem lá toda a história, se você quiser, segue lá e dá uma olhada que você vai achar. Desde a minha peregrinação de criança, a menina, né, que procurava lá na igreja católica, na igreja evangélica, depois a adolescente, até chegar à vida adulta. Então, estive em diversas religiões, respeito todas, e por respeitar todas, eu não misturo o trabalho com a constelação com religião, porque a constelação é para todo mundo. E se eu misturar com as minhas crenças religiosas, o que vai acontecer? Eu vou afastar pessoas da constelação. Porque uma pessoa que é evangélica, ela não tem obrigação de acreditar em vida passada. Faz parte da crença dela, faz parte da religiosidade dela não acreditar. E a minha obrigação como pessoa e como profissional, principalmente, é respeitar a crença do outro. Eu não tenho que colocar a minha verdade no outro. Nosso país é laico e é obrigação nossa respeitar a crença de cada um. Então, quando se mistura a constelação com crenças religiosas, não é certo por isso, porque eu impeço que outras pessoas usufruam do método. Fui dar uma palestra certa vez, tinha 50 pessoas, e fui falar de constelação, e fui falar dos cursos que eu ministro. E tinha um constelador xamânico. Eu faço constelação xamânica. E aí eu falei para ele, mas sabe qual o problema? Quando a gente mistura o xamanismo com a constelação, né? E o xamanismo, para quem não conhece, é um caminho, né, de chegar até Deus através da natureza. Esse é o xamanismo, né? Então nós trazemos lá alguns aprendizados dos índios, então medicinas que foram usadas pelos índios, conectados lá. Normalmente os rituais xamânicos são em locais como sítios, praias, e a gente trabalha com os elementos fogo, água, né? Então o ar, a terra. Então isso seria, a grosso modo, o xamanismo, que não tem a ver com a constelação. Constelação tem a ver com o sistema familiar, pais, avós, bisavós. Mas, dizendo lá na palestra, sabe qual o problema quando a gente mistura? E aí eu perguntei lá para o público, quem aqui é evangélico? Aí 2 mulheres levantaram a mão. Você iria numa constelação xamânica? Elas fizeram. Eu sei que não iria, porque eu já fui evangélica e eu sei, a gente, né, quando está lá na igreja evangélica, não vai em outro lugar, que não seja também uma igreja evangélica. Não vai, pode dizer que tem o maior milagre, não vai. Perguntei quem é católico. Várias pessoas levantaram a mão já fazendo assim, que também não iria, porque quem é católico ortodoxo também não vai.
também não vai em lugares que eles não acreditam. E aí falei, esse é o problema, quando nós misturamos as nossas crenças religiosas e a constelação, ela normalmente é feita em grupos. Hoje, por exemplo, eu vou ter um grupo online, que por sinal, quem quiser participar, entre em contato comigo, que sempre tenho constelações online em grupo. Publico o convite no Instagram, por exemplo, e as pessoas vêm me pedir o convite, eu quero participar. Vem pessoas que eu não conheço, então eu não vou saber a religião de todas elas, mas eu acredito que vem pessoas de todas as religiões, vem pessoas da Umbanda, vem pessoas do kardecismo, vem pessoas que são evangélicas, vem pessoas de todas as crenças religiosas. E aí quando eu explico a constelação, eu vou explicar como eu venho explicando aqui nos vídeos, não vou misturar. E quando eu faço, menos ainda. Então a pessoa ela tem a liberdade de ver a constelação como um método e não como algo que mistura a religião, porque tem algo que é muito sagrado na vida da gente, que é a nossa fé. E a nossa fé normalmente é inabalável. Cada um tem o seu caminho com a sua fé. E no mínimo, o que o constelador precisa fazer é respeitar a fé de cada pessoa que passa por ele. O constelador não tem o direito de impor a fé dele, o que ele acredita, para o cliente ou para aqueles que estão ali participando. O mínimo que ele tem a obrigação é de respeitar, né? Porque a constelação, como diz o próprio Bert Hellinger, é apenas um método de terapia, não tem nada a ver com religião. E aí, colocar as minhas crenças na constelação fere aqueles que vieram participar e conhecer. Então, a constelação não tem nada a ver com religião. A constelação, ela tem a ver com o sistema familiar. Pais, avós, bisavós, tataravós, país de origem, porque de forma inconsciente, nós estamos sim presos às histórias dos nossos antepassados, principalmente as dores deles. E honramos os nossos antepassados presos nessas dores, repetindo padrões. A constelação, ela tem o intuito de colocar ordem no sistema. Então, o que é lá do meu tataravô que eu trouxe, eu vou deixar com o meu tataravô. Vou deixar com ele o que é dele. E vou ficar livre para seguir a minha vida sem repetir o padrão. Nós até temos uma fala que diz, por amor a você, agora eu vou ser feliz. Por amor a você, eu estava preso na sua dor, eu estava presa na sua dor. Mas agora eu vou honrar você sendo feliz, fazendo o melhor na sua vida. Então é isso, este é o fenômeno. O ideal mesmo é que se assista a uma constelação para entender melhor como são essas representações. E de novo reforço aqui o convite. Me segue lá no Instagram, sempre posto no status quando tem constelação. Pretendo iniciar os trabalhos presenciais também e você terá então a oportunidade, se não conhece, de conhecer a constelação pessoalmente e se conhece, de usufruir, porque cada vez que a gente participa de uma constelação, a gente se trabalha, ok? Por hoje é isso que eu tenho para falar com vocês e até a próxima semana, até o próximo vídeo.